Oi, meus amores, resolvi passar aqui para explicar para vocês 3 perguntas que vocês nunca deverão realizar através de um direct. Vocês sabem que vira e mexe, eu abro aqui a minha caixinha de perguntas e 3 perguntas são unânimes, elas sempre chegam para mim e eu acho isso tão temerário e tão perigoso que muitas vezes eu até evito responder. Vou passar para vocês as 3 perguntas que vocês jamais deverão perguntar para pessoas que não conhecem vocês. Bem, vocês sabem que todo santo dia eu invado a casa de vocês, então obviamente parece que é uma relação muito íntima, que somos amigos de infância, muitos de vocês já me conhecem, né? Muitos de vocês me encontram na rua, me abraçam e falam assim: Gabi, eu fiz tal coisa, ou Gabi, eu comprei tal livro, eu fico extremamente lisonjeada. Mas são perguntas que, se você obtiver a resposta de pessoas que não sabem nada sobre a vida de vocês, elas podem levar vocês ao fracasso, tá? A primeira pergunta que, na minha opinião, nunca deve ser mandada para o direct. E quando eu falo direct, não quer dizer necessariamente através do Instagram, mas quer dizer o tipo de pergunta que nunca deverá ser direcionado para alguém que não sabe nada sobre a sua vida. É o seguinte: Gabriela, e aí? Advocacia ou concurso público? Bem, de um lado, quando alguém me faz uma pergunta tão decisiva quanto essa, eu fico extremamente lisonjeada. Caramba, essa pessoa quer minha opinião. De outro lado, eu fico assim: caramba, essa pessoa deve ser doida. Porque observa o seguinte: não existe fórmula mágica, isso nós já sabemos, tá? Mas o fato é que eu não sei quem é você. Eu não sei quais são os objetivos que você tem para a sua vida. Eu não sei qual o seu perfil. Eu não sei qual a sua necessidade. Eu não sei quem te sustenta, como você se sustenta. Eu não sei nada sobre você, mas exatamente nada. E olha que loucura, quando você vira para mim e você pergunta assim: Gabriela, e aí, advocacia ou concurso público? Eu, obviamente, sei o que eu quero para mim, o que eu almejo para mim, quais são os meus projetos. Então, por exemplo, na advocacia, eu sempre fui muito bem sucedida dentro do meu conceito de sucesso. Hoje, como concursada, eu sou muito bem sucedida dentro do meu conceito de sucesso. Mas qualquer tipo de concurso serviria para Gabriela? Um exemplo. E isso não quer dizer que eu seja melhor nem que eu seja pior, mas quer dizer que eu não tenho esse determinado perfil. Quando alguém vira pra mim e pergunta assim: e aí, Gabriela, você faria um curso pra técnico? Não, eu, Gabriela, jamais faria um concurso pra técnico. Beleza. Gabriela, você faria um concurso pra analista? Não, eu, Gabriela, jamais faria um concurso pra analista, porque eu não tenho perfil para isso. Então, a partir do momento que eu chego pra alguém que não sabe nada sobre mim e pergunto: e aí, advocacia ou concurso público? É como se tivesse uma resposta mágica. É como se a pessoa que está recebendo aquela pergunta tivesse o condão de decidir algo tão importante para sua vida. Porque esse tipo de pergunta, gente, não é aquele tipo de pergunta de: eu quero fazer uma pós-graduação, eu faço EAD ou faço presencial, aí eu vou emitir minha opinião em relação a uma coisa ou outra. Mas, gente, não é uma dúvida decisiva. É uma dúvida intermediária, porque você vai acabar fazendo a pós de qualquer jeito. Então, uma coisa que eu sempre me condicionei a fazer foi: eu nunca pedi a opinião de ninguém para decidir minha vida pessoal nem profissional. Não, para decidir não. A decisão sempre foi minha. Por quê? Porque para mim, eu pratico uma coisa chamada autorresponsabilidade. Ou seja, se der merda amanhã, a culpa foi minha. Não foi porque alguém falou para poder eu fazer aquilo. Então, quando eu, por exemplo, falei para minha mãe assim: mãe, eu não vou mais advogar, eu vou fazer o concurso. Ou mãe, eu vou continuar advogando aqui enquanto eu faço o concurso. Ou mãe, eu vou dar aula, não sei o quê. Eu nunca falei o que é que você acha. Porque a única pessoa capaz de saber o que quer para a vida própria sou eu. Tanto que quando eu escolhi o concurso de cartório, eu escolhi o concurso de cartório de acordo com o meu perfil. Então, Gabriela é uma pessoa extremamente proativa, tem uma visão totalmente empreendedora, uma pessoa que não se sujeita muito a regras, sabe? Uma pessoa que quer ter um negócio de acordo com a cara dela, com o jeito dela, como funciona ela. Uma pessoa que não iria se importar em passar os próximos 5, 10, 15, 20 anos estudando para aquilo se ela realmente quisesse aquilo. Então, entenda que Gabriela não tem como, a partir de um direct, de uma caixinha, responder: opta pela advocacia ou opta pelo concurso público, porque isso, gente, é uma situação decisiva. Eu seria uma irresponsável se eu falasse: faz isso ou faz aquilo. Outra pergunta que jamais deve ocorrer através de direct é:
Trabalho em um tabelionato de notas ou no cartório de registro de imóveis, né? Alguma serventia extrajudicial. E aí, Gabriela, eu largo tudo e vou advogar? Gente, é outra pergunta decisiva. Eu não sei quem é você, não sei qual é a sua realidade, não sei quais são os seus projetos, não sei se você tem filho que depende de você, não sei se você tem marido que depende de você, eu não sei se tem alguém que vai ficar te bancando enquanto você vai estar fazendo aquilo, aventurando bem, entre aspas, né, ali na advocacia. Eu não sei quem é você. Então imagina só que loucura. É como se eu pegasse, por exemplo, um estranho na rua. Entendam essa comparação. É como se eu pegasse um estranho na rua, pegasse ele pelo braço e falasse assim, ó, oi, e aí? Eu advogo ou estudo para concurso? É a mesma coisa. Porque embora eu não seja estranha para vocês, vocês são estranhos para mim. E eu realmente seria uma louca se eu falasse, faz isso ou faz aquilo. Quem tem que saber o que quer para o futuro é você. Tanto que, por exemplo, quando eu escolhi o concurso de cartório, eu não escolhi o concurso de cartório como sendo minha linha de chegada. Muito pelo contrário, de acordo com os meus projetos, com os meus objetivos, com a minha expectativa, com as minhas perspectivas, eu escolhi o concurso de cartório como sendo caminho para eu alcançar outras coisas. Então, você terceirizar a decisão de estudo para concurso público ou advogo, ou estou trabalhando em tal local, largo tudo para advogar ou não, é você terceirizar uma responsabilidade que só compete a você. Somente a você. E isso não pode jamais ser terceirizado para ninguém. Porque ninguém deve te conhecer mais do que você. É você que precisa saber o que você quer, o que você não quer, o que você faria, o que você não faria, quais são seus projetos para o futuro. Ninguém vai poder tomar essa decisão por você. E eu realmente seria louca se eu tomasse. Terceira pergunta que jamais deve ser feita a ninguém. Gabriela, quanto tempo você demorou para passar nesse concurso público? Ponto. É uma interrogação, melhor falando. Por que eu jamais devo perguntar isso? Por algumas razões muito lógicas. Vamos lá. Ninguém que foi aprovado em concurso público pergunta para alguém quanto tempo ele levou. Porque se a pessoa já foi aprovada, foda-se quanto tempo o outro levou para poder passar, né? Regra geral, gente, quem faz esse tipo de pergunta é quem está estudando para concurso público. Outro ponto importantíssimo, esse tipo de pergunta não estimula ninguém, muito pelo contrário, frustra cada pessoa. Porque se eu falar quanto tempo eu levei para poder estudar para o concurso público, eu conheço gente que está levando 10 vezes o tempo que eu levei para poder passar naquele concurso público. Eu conheço gente que demorou 4 vezes o tempo que eu levei para poder passar no concurso público. Então, a partir do momento que eu respondo isso, entendam, isso vai causar muito mais uma frustração do que um ânimo, porque ninguém vai absorver assim, poxa, se ela levou 1 ano e meio, então quer dizer que eu também posso. Ninguém absorve essa informação assim. Regra geral é assim, caramba, se ela levou 1 ano e meio, eu tô aqui há 2 anos, meu Deus, eu não presto pra nada nessa vida. Então é uma outra pergunta que você não deve fazer por direct para ninguém. Ratificando, quando eu falo para direct, é exatamente para as pessoas que não convivem com vocês, que não fazem parte da jornada de vocês, que não sabem quais são as realidades de vocês. São 3 perguntas, gente, que ao invés de elevar, ao invés de ajudar, vai ferrar com a vida de vocês. Porque ninguém calçou as suas sandálias, ninguém calçou os seus sapatos, ninguém sabe quais são os seus objetivos e quem tem que saber disso efetivamente é você. Então evita fazer pergunta que vai ser decisiva para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Começa a partir de agora a praticar uma coisa chamada autorresponsabilidade. Quem tem que ter escolhas, quem tem que optar é você, jamais o outro. Aí eu me pergunto assim, me tira só uma dúvida, me vem à mente, tipo, será que se eu responder para essa pessoa, larga a serventia extrajudicial que você trabalha e vai advogar, essa pessoa iria? Eu me pergunto isso, real. Ou se eu falo assim, larga agora a advocacia e vai estudar para concurso público, essa pessoa iria? Ou se eu falo assim, não larga a advocacia, não fica aí, essa pessoa iria? Mas ao receber informação de um estranho, sabe? É uma loucura. Jamais, jamais terceirizem as dúvidas decisivas de vocês para ninguém. Ao invés de surtir um efeito positivo, isso pode ferrar com a vida de vocês. Porque antes errar e tropeçar com as nossas próprias escolhas do que quando a gente ouve informação de alguém que nunca calçou os nossos chinelos, nunca calçou os nossos sapatos, tá? Então, a partir de agora, pelo amor de Deus, não pergunta pra ninguém essas 3, tá bom? Beijo, até o próximo.